Casar antes de transar? Você é maluco? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito de uma questão bem interessante na minha perspectiva. Bom, o vídeo de hoje vai ser bastante pessoal, vamos dizer assim, e eu gostaria de, sem mais delongas, avançar para o conteúdo. Entretanto, eu não posso fazer isso sem antes relembrar você que gosta do que eu faço aqui nesse canal, que considere enviar ofertas a esse canal para que ele continue existindo, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de agosto de 2023. Nesse mês entraram pouquíssimas ofertas, e aqui não vai uma reclamação, inclusive vai um agradecimento para estas pouquíssimas ofertas e as pessoas que as realizaram, mas está bem aquém aí dos meses anteriores. Então, se você quiser que esse canal continue existindo, que conteúdos como esse continuem existindo, considere ajudar com qualquer valor através do Pix ezecassalt@hotmail.com, que fica sempre também aí nas descrições dos vídeos, tudo bem? Beleza. Então agora podemos avançar para o nosso assunto. Bom, dentro da perspectiva pessoal do Ezequiel Gomes, alguns eventos aí referentes ao meu divórcio me fazem ter que pensar e repensar a respeito de algumas coisas sobre as quais eu de fato gostaria de não ter que me debruçar mais. E eu vou explicar para vocês assim um pouco de um contexto que me faz pensar a respeito desse tema e gravar esse conteúdo. Desde que eu me separei da Carol, ou que na verdade, melhor dizendo, que a Carol se separou de mim, eu então saí do Rio Grande do Sul, onde eu estava, e voltei para o estado de São Paulo. E aqui em São Paulo eu tenho, né, amigos, família, trabalho, etc. E de vez em quando eu vou lá no estúdio, né, no qual eu faço alguns trabalhos. Trabalho ali com algumas pessoas, amigos, profissionais, dentro desse universo do audiovisual, etc. E conversando assim com os meus amigos, mais cedo ou mais tarde assim, eu me lembro de fazer um comentário junto com um deles, né? Disse assim, cara, pois é, mano, eu preciso conhecer outra mulher e, putz, cara, isso me desanima demais. E aí ele me perguntou assim, por que isso te desanima, cara? Isso deveria te animar, não desanimar. Eu falei assim, putz, cara, porque é um baita de um rolê, né? Conhecer uma pessoa, namorar, noivar, casar, e aí depois só poder transar com a pessoa. E o rapaz olhou pra mim assim e falou assim, você é louco, cara. Você acha que alguém vai casar com você antes de transar com você? A primeira coisa que você faz quando você conhece uma nova pessoa, na perspectiva sentimental, romântica e etc., é você transar com ela. Se vocês tiverem uma boa química sexual, aí você pensa em namorar. Aí você pensa depois em noivar e casar. Ninguém vai casar com você antes de transar, irmão. E não só esse rapaz manifesta esta opinião, como várias outras pessoas assim na nossa sociedade, inclusive pessoas ditas cristãs, consideram assim essa coisa de esperar para transar só depois que casar uma coisa assim absurda, em função aí de várias questões. Eu gostaria de endereçar algumas destas coisas de forma assim bastante cristalina para demonstrar assim, um pouco como que eu penso a respeito do assunto. Em função do fato de que eu tenho conversado um pouco mais a respeito dessas coisas no canal, especialmente com um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás a respeito da minha experiência com aplicativos de relacionamento, tal, etc. Algumas pessoas vieram conversar comigo a esse respeito e colocar aí as opiniões delas. Se eu deveria buscar ou namorar uma pessoa adventista ou não, cristã ou não, transar antes do casamento ou não, porque sim, porque não, blá blá blá. As pessoas gostam de
conversar a respeito desses temas. E eu gostaria de começar falando a respeito de por que sim, por que transar antes de casar, beleza? Vamos fazer uma postura um pouco diferente da maioria dos conteúdos a esse respeito, que em geral se preocupam em dizer por que não transar, né? E só transar depois de casar. A gente vai chegar lá no final do vídeo, mas vamos começar dando razão, ou entendendo o lado de quem considera esta percepção de que, sim, se deve transar primeiro e pensar em namorar, noivar e casar depois. Por detrás do fenômeno da experiência sexual antes de um compromisso mais amplo no namoro, no noivado e no casamento, existe, assim, um fenômeno humano que é profundamente interessante e que contextualiza assim, um pouco das mudanças pelas quais a sociedade humana passou desde lá do seu início até o momento atual da história. Porque essa percepção, assim, por exemplo, de que você tem que transar com quem você é casado, corresponde, de fato, a um momento diferente da história humana do momento atual, onde existiam menos pessoas, onde as instituições religiosas, vamos dizer assim, as convicções religiosas eram mais sólidas do que são hoje, e onde todo o próprio sistema todo de produção e consumo de alimentos e coisas era muitíssimo diferente do que é hoje, onde você não tinha uma quantidade abundante de literatura, muito menos de coisas eletrônicas, tipo vídeo, imagens, fotos das pessoas disponíveis para o consumo dos seres humanos. Então, numa sociedade menor, mais simples, mais pobre, com menos acesso a pessoas e tecnologias e coisa, e etc, 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 a vida sexual e a vida familiar, elas eram basicamente o foco da existência das pessoas, além de, naturalmente, trabalhar e guerrear para meio que ou se expandir ou proteger aí a sua propriedade, a sua existência. E a vida humana sempre girou em torno destas coisas, ok? Beleza. E num contexto onde a sociedade era bem diferente do que ela é hoje, essa coisa dos contratos, entre aspas, de relacionamento e família, e casamento e sexo, eles eram considerados muito mais importantes, muito mais entranhados no tecido social do que é hoje. Então, por exemplo, vamos dizer que nós nascêssemos numa tribo há 3.000 anos atrás. E os meus pais e os pais daquela que viria a ser a minha esposa fizessem um contrato entre si de que nasceu eu, nasceu ela e agora estamos prometidos um para o outro. E em função disso, as nossas famílias concordam em cooperar comercialmente para produzir e consumir as coisas que um ou outro compra e vende, faz e produz e etc e tal, com vistas à prosperidade do rolê do esquema familiar. Beleza, ok. Nesse caso, vamos dizer que eu lá com 15 anos e a menina prometida a mim com 15 anos. Se eu, de repente, começasse a transar com a amiguinha dela, ou ela transar com o amiguinho meu, não ia ser só um problema sentimental entre eu e ela, se a gente se gosta ou não, se um é apaixonado por outro, o outro não é apaixonado por um. Esses são os menores dos problemas. O problema é que isso aí gera uma treta num contrato comercial do funcionamento da indústria local. Então, as pressões sociais para que as coisas fossem um pouco diferentes do que elas são hoje, elas eram muito pesadas, muito intensas, até porque também a própria experiência familiar, ela era diferente do que ela é hoje, vamos dizer assim, entendeu? Num mundo que tem menos pessoas,
as famílias se tornam muito mais importantes do que num mundo que tem muitas pessoas. Pela própria natureza da realidade. Imagine que, por exemplo, assim, você fosse você, Adão, a sua esposa Eva e seus filhos Caim e Abel. Morre um de vocês, morre 25% da humanidade, morre 25% da força de trabalho, morre 25% do que poderia ser produzido e não sei o que, e etc e tal, entende? Agora, se tem você, a sua mulher e 2 filhos, e um morre, mas vocês vivem num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, o mundo não deixa de funcionar, não é 25% da força de trabalho que vai para o espaço, entende? Então é natural que num ambiente de poucas pessoas, a importância de cada indivíduo é maior do que num ambiente onde existem muitas pessoas. E as convicções de que as pessoas deveriam só transar com ali a pessoa que é casada e etc e tal, ela foi desenvolvida num contexto onde tinha muito menos pessoa na face da Terra. E naturalmente, além dessa própria discussão, existe a discussão sobre Deus, né? Porque também já é uma outra coisa. A gente pode fazer uma leitura naturalista dessa situação, onde, então, por exemplo, a moralidade heterossexual monogâmica surge de um processo evolutivo dos primeiros seres humanos que formaram primeiras famílias e as primeiras tribos, e aí isso meio que se entranhou na existência humana. E foi passado de geração em geração através de uma tradição até hoje, onde isso já não faz mais tanto sentido. A gente pode fazer essa leitura, como a gente pode fazer também uma outra leitura, de que na verdade foi Deus que criou a humanidade e criou um homem para uma mulher, e esse homem e essa mulher devem ter relações sexuais e filho, e devem ter, tipo, fidelidade nessa relação sexual e serem casados diante de Deus e diante dos homens, e aí gerarem filhos, isso é o núcleo básico da realidade humana. Também é uma outra forma. E aí, por tradição, vai se ensinando isso, que Deus criou a humanidade para funcionar desta forma. E em um momento onde a sociedade ela é diferente do que ela é hoje, essas coisas elas são tratadas como sendo mais importantes, mais sagradas, mais verdadeiras, mais compreensíveis do que hoje em dia. Tanto que hoje em dia chega para um homem, para uma mulher e diz assim: você já pensou se você não pudesse escolher com quem você vai namorar, noivar e transar, mas seu pai e a sua mãe é que escolhessem por você? E tipo assim, você poderia dar uma baita de uma sorte nesse aspecto, né? Tipo assim, seu pai e a sua mãe tem lá uns amigos, e aí eles têm, seu pai e sua mãe têm você de filho, e os amigos dele têm a menina de filho. E vamos dizer que a filha dos amigos do seu pai é a maior princesa maravilhosa da face da Terra. Tanto assim que ela é uma menina gata, linda, maravilhosa, quanto uma pessoa prendada, trabalhadora, estudiosa, sabe o que é? É tudo de bom na face da Terra. E você pode terminar casando com essa pessoa, transando com ela a sua vida inteira, fazendo filhos com ela, e etc, etc, etc. Não porque você a conquistou, porque ela se apaixonou por você ou você por ela e deu bem certo, assim, deu match. Não, é porque seu pai e a sua mãe fizeram um contrato com essa menina, com os pais da menina, na verdade, né? Porque a menina também não tem muita escolha nessa hora. Tipo, um negócio muito maluco de se pensar. Ao mesmo tempo, você poderia se dar mal, assim, sinistramente, ser prometido por uma pessoa horrorosa, que você detesta, que você despreza, que você acha feia e burra, e não trabalha, e não tem higiene, sei lá o quê, entendeu? E, tipo assim, se a gente fosse pensar em pegar um paradigma mais ou menos desse tipo e transportar ele para hoje, mano, é uma coisa inimaginável, assim, né? Todo mundo ia ficar muito puto. Porque, claro, você teria um pouco da perspectiva de ter sorte, ok, mas também na perspectiva de ter azar é insuportável, na verdade, né? Você ficar com uma pessoa que você não admira, você não gosta, você não tem tesão, você não tem amor, você não tem vontade, você não tem nada com a pessoa, mas já que foi prometido, fazer o quê, né, galera? Então, isso já ilustra um pouco as dificuldades de você trazer para o presente um paradigma que foi desenvolvido e que funcionava em contextos onde as sociedades eram menores. E claro, também sem esquecer o fato de que hoje, no século XXI, provavelmente ainda existem em algum lugar do mundo sociedades que funcionem ainda mais ou menos de acordo com esse paradigma antigo. Mas aqui a gente está falando de gente que vive numa situação, numa realidade social
diferente do que era antigamente. Beleza. As diferenças entre a sociedade atual e a sociedade antiga, elas não são pequenas e elas contextualizam várias dessas questões a respeito da sexualidade. Porque diz a lenda, e também aí, óbvio que isso varia de lugar para lugar, de tempo em tempo e tal, mas diz a lenda que as pessoas se casavam relativamente jovens na antiguidade, tá? Inclusive a própria noção entre os judeus do bar mitzvah, né, onde o menino se torna adulto ali com 13, 14 anos, já dá um pouco o tom da questão. E quando uma menina meio que menstrua, vamos dizer aí por volta de 13, 14 anos, vamos trabalhar com a ideia de que a partir do bar mitzvah do menino e da primeira menstruação da menina, já temos dois, entre aspas, adultos, capazes de transar, terem filhos e tudo mais. E inclusive de trabalhar, porque obviamente no mundo antigo não tem esse papo de que tipo trabalho infantil é errado. E também assim, no fato de se passou pelo bar mitzvah ou teve a primeira menstruação, já não é mais menino ou menina, já é adulto ou adulta, já pode pegar a sua enxadinha, já pode lá pegar a sua podadeira e lá plantar, colher, cuidar do rebanho, sei lá que tipo de trabalho que tinha para ser feito. Então já eram pessoas adultas, super jovens. E em geral também, as pessoas elas meio que se apaixonam a primeira vez na sua vida, mais ou menos por volta dessa idade, que tem que ver inclusive com essa coisa da explosão dos hormônios e tal. Então, no final das contas, vamos trabalhar com uma hipótese de que uma sociedade casa os meninos e as meninas aí mais ou menos com 13, 14, 15 anos de idade, e eles estão na flor da pele e dos hormônios e tal, e eles aceitam esses contratos, essas coisas como um todo, e eles se aceitam, se apaixonam, casam, transam, começam a fazer outros filhos, e aí vão criando novos lavradorizinhos aí para cuidar dos rebanhos e das colheitas, e proteger as famílias, e criar exércitos, e fazer isso e fazer aquilo. Beleza. Esse é o paradigma da vida um pouco mais antiga. E também diz a lenda que existiam modelos um pouco alternativos a esses, tá? Por exemplo, me corrijam se eu estiver errado, vocês que sabem mais de história do que eu. Mas diz a lenda que, por exemplo, entre os gregos, as coisas funcionavam mais ou menos assim. Quando o menino tinha ali 13, 14 anos de idade, ele ia para o exército. E ele ficava no exército até os 30 anos de idade. Quando ele fazia 30 anos de idade, ele ganhava de esposa uma menina com 13, 14, 15 anos de idade. Beleza? Então o que acontece? O menino jovem, ele não casa com a menina jovem. O menino jovem vai para o exército. Se ele depois sobreviver, defender o seu país, guerra e blá blá blá, com 30 anos ele volta, como se fosse tipo um veterano, e casa com a menina de 15 anos de idade. Então, tem uma questão bem interessante aí nesse aspecto. Legal, modelos um pouco diferentes do que a gente tem hoje. Entretanto, quando você pensa na realidade atual, essas questões elas começam a se tornar bastante complicadas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, as pessoas de 13, 14, 15 anos de idade, elas não deixam de começar a ter os seus hormônios à flor da pele e se interessarem sexualmente uns pelos outros, porque eles ainda não estão prontos, de acordo com os padrões da nossa sociedade, a casarem e constituírem família. Por exemplo, se hoje fosse um moleque de 13 anos, uma menina de 13 anos num cartório para dizer que querem se casar e começar uma família, todo mundo ia dizer que essas pessoas ficaram absolutamente malucas. Primeiro, assim, porque elas não podem fazer isso. Depois, mesmo que elas pudessem, com o consentimento dos pais e etc., vamos dizer que isso seja permitido, acho que até tem algum tipo de lei sobre isso, não sei se tem uma idade mínima que isso é permitido. 14 anos, 15 anos, 16 anos, eu não sei. Mas o fato é, mesmo que eles quisessem se casar com essa idade, vão trabalhar no quê? Vão se sustentar ou vão viver na casa dos pais ou não? E como é que isso funciona? Na antiguidade, isso poderia ser um pouco diferente do que é atualmente, né? Vamos dizer que o trabalho era uma coisa mais imediata. Basta você existir com 13 anos de idade que já tem uma lavoura para você lavrar ali do lado de fora da porta da sua casa. Então, tipo assim, o trabalho já é uma realidade imediata, vamos dizer assim. Uma pessoa hoje com 13, 14 anos não tem uma função social imediata com a qual ela possa ganhar a sua vida, vamos dizer assim. Então, em tese, ela também não está pronta para casar.
mas ela já está pronta para transar. E aí você já entende que isso aqui não vai dar muito certo. E a molecada vai começar a transar entre si. A imensa maioria dos seres humanos perde a sua virgindade entre os seus 12 e 15 anos. Eu, por exemplo, perdi a minha virgindade com 14 anos, no caso. Então eu sou um ser humano bem mediano nesse aspecto. E as pessoas, elas vão transando antes de casar como uma coisa absolutamente normal, beleza? E essa foi a minha experiência na vida. E o que acontece? Como você ter uma família hoje é uma coisa que demanda muito mais preparo, muito mais tempo para se tornar uma realidade, é muito difícil você evitar a sexualidade ad infinitum até esse momento, entende? E, sendo assim, vamos dizer que, teoricamente, poderia, de fato, haver um espaço para o sexo antes do casamento. Até porque, caso não exista esse espaço, algumas coisas vão começar a acontecer na relação entre homens e mulheres. Vamos dizer que não. A gente vai manter um paradigma bem conservador, que as pessoas só podem transar depois de casar. E elas só vão estar prontas para casar lá com seus 22, 23, 24, 25 anos, depois que elas se formaram na faculdade e têm tipo um emprego. Também, obviamente, que também no mundo atual ter uma faculdade nem é garantia de emprego. Mas vamos trabalhar com essa ideia de que todo mundo com 25 anos de idade tem a idade mínima, então, para se casar e tem a sua formação e o seu trabalho. Beleza, legal. Como o seu interesse sexual ele começa, vamos dizer ali, com 15 anos de idade, durante 10 anos da sua vida, que está na base da sua existência e da sua formação como pessoa, você está morrendo de vontade de transar, mas você não pode transar, você tem que esperar 10 anos. E você tem que, tipo assim, reprimir os seus desejos, as suas inclinações sexuais, até você ter 25 anos e estar pronto para se casar. Primeiro que, obviamente, a minoria das pessoas conseguiria fazer isso. E quem conseguiria, no final das contas, vai reprimir a sua sexualidade a tal ponto de que quando chegar aos seus 25 anos de idade, você já aprendeu a viver sem o sexo, se for virgem com 25 anos de idade. Você já aprendeu a se controlar, você já tem doenças psicológicas em função disso. Você até, inclusive, poderia ter nojo e medo de transar, porque aquilo é proibido, você tem que reprimir, aquilo não pode, aquilo não pode, não pode, não pode. E tipo assim, mano, é sinistra a situação. Então, em função disso, a própria natureza humana se dá ao direito de ignorar essas percepções conservadoras, religiosas e blá blá blá, e as pessoas vão transar e ponto final e acabou. Por exemplo, no meu caso específico, eu nunca tive muito problema com essa discussão como um todo, porque eu me tornei ateu aos meus 10, 11 anos de idade. Então eu dei o meu primeiro beijo, se eu não me engano foi com 13 anos de idade, perdi a minha virgindade com 14 anos de idade, e fui me tornar um cristão adventista do sétimo dia dos meus 24 para 25 anos. Então assim, eu vivi tudo que eu precisava e queria viver, sem nenhuma restrição de nenhuma religião, de nenhum nada em relação a isso. Com várias mulheres e etc. E pra mim, tipo, tá tudo certo. E aí eu me converto lá com os meus 25, 26 anos de idade. E aí vamos dizer assim que eu me arrependo dos meus pecados, estou purificado dos meus pecados, e dali em diante eu vou construir uma nova história agora cristã, e agora eu só vou transar depois que eu casar. Ok, tudo bem. A minha experiência ela não foi tão ruim nesse aspecto, porque eu pude transar muito, inclusive, antes de me tornar um cristão. Naturalmente, quem já nasce em contexto religioso e de igreja já não tem assim, tipo, a mesma sorte, entre aspas, e às vezes acaba
tendo experiências muito diversas e muito diferentes das minhas, ainda que também é verdade que tem muita gente que nasce na igreja, mas também não cumpre esse tipo de requisito aí de ficar virgem até casar, é só casar com 20 e tantos anos de idade. Até por isso, inclusive, entre alguns cristãos tem a ideia de se casar cedo, com 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, para dar vazão à sexualidade também, porque mais cedo ou mais tarde ninguém aguenta, né? Vamos dizer assim. Então, sim, existe, vamos dizer assim, um espaço legítimo para discutir essa questão, ainda que, no final das contas, tudo isso vai nos conduzir a um problema bastante complicado, que isso tudo vai fazer com que a gente tenha que desenvolver na nossa teologia e tudo mais uma forma de lidar com algumas questões que aparentemente estão fora do alcance da regulamentação bíblica e que inclusive vão contra a regulamentação bíblica nesses aspectos, que tem que ver com o conceito de namoro e tem que ver com o conceito de sexo antes do casamento. Ok? Então, em função da Bíblia condenar o adultério, condenar a fornicação, condenar a prostituição, a imoralidade sexual, a ideia é que esse arranjo que nós poderíamos pensar em fazer em relação a sexo antes do casamento e namoro, em função da nossa sociedade funcionar hoje de uma forma diferente do que era antes, ela vai ser considerada sempre um pecado, uma coisa do diabo, uma coisa errada e ruim. E nesse aspecto a gente acaba relegando uma imensa parte da juventude ao colo do Satanás e como pessoas infiéis a Deus, que não amam a Deus, que vão para o inferno e tudo mais. E isso, inclusive, é uma das razões que explica a diminuta quantidade de jovens nas igrejas, em contraposição a pessoas mais na meia-idade ou na terceira idade, que frequentam igrejas, que devolvem dízimos e ofertas. Essa quantidade ela é menor entre os jovens, porque meio que a igreja relega os instintos sexuais dos jovens ao diabo, joga os jovens no colo do diabo. Os jovens estão mais preocupados em viver a sua sexualidade do que viver a vida cristã da igreja. Não tem muito incentivo em devolver dízimos e ofertas à igreja, aqueles que ganham mesada ou já começam a trabalhar e etc. E as pessoas só vão pensar nisso lá com seus 30 e poucos anos, quando elas já viveram tudo que tinha que viver, já têm filhos, já transaram com várias pessoas e blá blá blá. E aí, de repente, elas despertam um pouco para essas questões religiosas, e aí elas se tornam as pessoas de meia idade ou de idade mais avançada que frequentam a igreja. E geralmente esse é o ciclo. Ok. Outra coisa. Uma coisa importante assim, para a gente falar sobre transar antes de casar tem que ver com uma coisa assim que é um pouco chata de admitir, mas que é muito importante a gente trabalhar com toda a transparência possível. Que tem que ver com o fato de que às vezes a gente se dá bem com as pessoas em contexto de namoro, sem sexo, mas não vai se dar muito bem sexualmente com a pessoa depois de casar. Isso é uma coisa assim muito pesada e é uma das questões assim que mais pega assim nessa discussão. Porque qual que é a lógica da galera assim que considera uma loucura você só transar depois de casar? Cara, e aí, mano? Se você se dá super bem com a menina no namoro, chega lá, você casa com ela, a menina abre as pernas, você não gosta do cheiro da mulher. Vocês não se dão bem, e vice-versa, sei lá. Estamos tratando aqui uma questão complexa. Inclusive, muitas mulheres têm um pouco de receio em relação ao cheiro da vagina, não sei o quê. Essa é uma questão bem, bem interessante, inclusive, da sexualidade. Mas vamos dizer assim que o cara não gosta da mulher por várias razões, a mulher não gosta do cara por várias razões, se davam super bem no namoro, mas na sexualidade não se dá bem. Aí agora eles são casados, não podem mais se separar, qualquer um que trair é adulto vai pro inferno do mesmo jeito. Então, tipo assim, mano, a chance do negócio dar errado assim, ela também pode não ser a maior do mundo, porque dá pra você ter um pouco de noção se você vai se dar bem ou não sexualmente com a pessoa no beijo, no carinho, na conversa, mas não dá pra ter certeza absoluta,
né? Antes de fato transar, vamos dizer assim. Então, também é verdade que sim, né? Existiria um espaço para se discutir essa hipótese diante do fato de que pode dar muito errado um relacionamento para você só transar depois de casar. Em geral, então, as pessoas preferem seguir o caminho inverso. Transa primeiro e pensa em casar depois. Ok, beleza, eu acho que essa é uma discussão legítima, vamos dizer assim. A gente não precisa satanizar as pessoas que levam isso em consideração. Um outro problema que tem que ver com esse é que assim, o vínculo sexual ele tem um certo tempo para acontecer. O vínculo sexual, se ele é reprimido, ele deixa de acontecer, vamos dizer assim. E isso é uma coisa um pouco complicada. Então, por exemplo, você conhece uma menina e vocês começam a namorar. E, inclusive, depois nisso também tem as discussões sobre os limites do namoro, mesmo que não envolva sexo. Até onde pode se beijar, se tocar, se não e por quê. E esses limites eles são sempre muito complexos de você estabelecer de forma muito cristalina, né? Até porque existem, por exemplo, certos tipos de toque que mesmo que não envolvam tipo penetração, já são super sexuais. Toque no órgão sexual, nos peitos e tal, etc. Começa a ficar meio complicado isso, né? A gente não transa, mas a gente vive se masturbando aí mutuamente. Complicado isso, entendeu? Então, para você evitar, por exemplo, a tentação das pessoas irem se masturbar e transar, você meio que tem que colocar cada vez mais limites na hora do namoro. Inclusive cristãos que namoram, inclusive, sem beijo, sem abraço, e não sei o que, aí o abraço de frente, de trás, não sei o que, aí que não pode, aí que tem que ser uma coisa assim, tipo, muito não me toque. E ok, então vamos pensar que um casal, seja como for o namoro, se conhece e se dá bem, beijando ou não beijando, fazendo alguma coisa aí um pouco mais além ou não. Entretanto, se você não cria o vínculo sexual dentro de um limite de tempo que seja razoável, vamos dizer assim, você tem que reprimir, e se você tem que reprimir, você tem que tipo, apagar o fogo entre as pessoas, entende? E se você faz isso, qual que é o sentido de você casar com uma pessoa que você teve que reprimir a sua sexualidade em relação a ela? Entende? Tipo, é uma questão complicada. Claro, o tempo dessas coisas é um pouco diferente para cada pessoa e para cada casal. Então, por exemplo, existem pessoas que conseguem namorar com um bom vínculo durante 2 anos e se casar depois de 2 anos, e estão com um vínculo intacto e vão transar e vão ser felizes, vamos dizer assim, vão se dar bem sexualmente e tudo mais. Beleza. Mas tem pessoas que têm um ritmo um pouco diferente. Então, tipo assim, se não transar nos primeiros 6 meses, a pessoa ela tem uma sensibilidade maior em relação ao tema, ela vai ter que reprimir para conseguir não transar, e aí se casar depois de 1 ano, tipo assim, o fogo já teve que ser esfriado, entendeu? E aí você vai casar com uma pessoa que você já tem uma sexualidade reprimida em relação a ela. E em geral também isso não dá muito bons frutos, muito bons resultados, vamos dizer assim. Muito boas consequências. Então, assim, esses problemas, eles são reais e eles abrem, sim, a hipótese, pelo menos teórica, de que a gente discuta a prática do sexo antes do casamento. Entretanto, é importante também a gente considerar um pouco do outro lado desta questão de uma forma sincera, para tentar, de alguma forma, não simplesmente conceder assim que a gente pode e deve transar antes do casamento, ponto final. Porque isso também implica, no final das contas, um desafio à lei de Deus e à palavra de Deus. E ainda que a palavra de Deus, por exemplo, ela não regulamente as questões de namoro, tal qual o namoro moderno existe, os princípios bíblicos eles são claros o suficientes para dizer que o sexo antes do casamento, sim, ele é no mínimo não ideal. Ele sim envolve uma transgressão da lei de Deus
no que tange tanto a fornicação quanto a adultério. Ainda que também as questões bíblicas elas também não sejam totalmente simples, tá? A Bíblia contém discussões sobre poligamia, sobre concubinato, que geralmente são discussões evitadas no contexto cristão, vamos dizer assim, da leitura cristã da Bíblia. Então, se faz uma leitura meio idiota, assim, dessa dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, e aí como a poligamia e o concubinato, elas estão presentes no Antigo Testamento mais claramente do que no Novo, apesar de ter uma coisinha ou outra ali no Novo Testamento também. Então se diz assim, então isso era coisa do Antigo Testamento, isso acabou, agora o que importa é outra coisa. Tipo, para ignorar a discussão de que na Bíblia não existe só esse conceito do tipo transar com a esposa e marido, relacionamento heterossexual monogâmico. Existe poligamia e existe concubinato, que é transar com quem você não é casado na Bíblia. Salomão lá tinha o que? Era 700 esposas e 300 concubinas, tá? Então, mas geralmente os cristãos evitam essas discussões. Seja como for, por exemplo, a própria discussão do concubinato, que seria o mais próximo possível dessa coisa do sexo no namoro, também ela ocorre na Bíblia no contexto geralmente de poligamia, né? Então geralmente o sexo com a concubina é um rei que tem várias esposas e que entre as esposas tem a concubina, e que inclusive implica assim uma coisa meio jurídica nessa relação, né? É tipo assim, como se Salomão fosse marido das mulheres lá que foram concedidas a eles pelos reis lá ao redor de onde ele morava, e essas 300 concubinas eram tipo mulheres que ele gostava assim de uma forma muito especial e que não eram mulheres de outros caras e que ele trazia para si. Então é uma coisa diferente, assim, por exemplo, do Salomão jovem com 15 anos de idade, tendo uma namoradinha com 15 anos de idade, transando entre si antes de se casar e acabou a conversa, entendeu? As discussões elas são mais amplas e mais complicadas, assim, no aspecto do concubinato, na Bíblia. Então, esse paradigma bíblico, assim, de você ter uma namorada com quem você transa, sem ser casado, não tem assim muito claramente na Bíblia, tudo bem? Mas o princípio do concubinato poderia, talvez de alguma forma, servir para a gente discutir essa questão. Mas, seja como for, o fato é que a Bíblia trata a fornicação como um pecado e se interpreta a noção da fornicação exatamente como o sexo sem compromisso ou fora do casamento. E aí a gente precisa pensar nessas coisas com seriedade. Em geral, a postura dos cristãos que querem bater o pé que sexo antes do casamento é inaceitável e é pecado, é acumular as pessoas de medo de tudo aquilo que pode dar errado em função das questões sexuais. Então você não deve fazer sexo antes do casamento. Por quê? Porque você pode ter uma doença, você pode ter uma gravidez indesejada, você pode se ver numa situação sentimental onde você tá ali com sexo sem compromisso, mas aí você se apaixona com aquela outra pessoa, mas aquela outra pessoa não se apaixona por você, e aí vocês vão romper esse vínculo e essa outra pessoa vai transar com outras, e você vai ficar triste, você vai ficar com ciúmes, e você vai se dar mal. E aí a ideia é que, tipo, vai acontecer tudo de ruim na vida de vocês se vocês fizerem sexo antes do casamento e blá blá blá. Eu não gosto dessa postura, eu acho essa postura muito errada. Porque, inclusive, ela é a postura exatamente igual àqueles que pregam que você tem que transar antes de casar. Por quê? Porque senão olha quanta coisa pode dar errado. Você também pode não dar certo com a sua mulher, que seria sua esposa. Vocês também podem ter alguma incompatibilidade, alguma doença que vocês só vão descobrir depois que vocês transarem. Inclusive, isso é uma coisa um pouco pesada, né? Eu já vi, assim, infinitos documentários e coisas assim a respeito de sexualidade, literatura, tá, etc. E eu me lembro, assim, de ver um documentário uma vez que contava, assim, dos problemas que uma menina lá tinha, de que ela não suportava a penetração na hora do sexo. Ela tinha uma doença lá, eu não lembro exatamente o nome da doença, mas que a penetração na vagina para ela era como se estivesse enfiando uma faca na pessoa.
tá? E ela de fato não conseguia transar por uma condição médica. E aí, inclusive, ela e o marido dela davam lá um depoimento nesse documentário, falando assim, quanto era difícil, quanto era complicado, que às vezes ela tentava para também não deixar o marido dela sem transar, tipo assim, pá. Mas que era insuportável, que não dava, que não sei o quê. E vamos pensar que você tenha uma mulher que tem essa doença e ela é virgem. E você só vai descobrir que ela tem essa doença depois que você casar com ela e você tentar transar com a menina tá com a sensação que você tá metendo uma faca nela. E você nunca mais vai poder transar com essa pessoa que você não quer meter uma faca na sua mulher, né? Também não pode dar errado na hora do casamento? Pode. Então, se as coisas que podem dar erradas, elas são justificativa para você não transar antes de casar, as coisas que podem dar errada também são justificativas para você transar antes de casar. Porque, por exemplo, você vai transar com a menina que ela sente na penetração como se fosse uma facada. Você diz, olha, moça, eu gosto muito de ti, gostaria muito de casar com você, mas eu preciso assim de penetração e transar de boa. Então, a gente tentou transar aqui antes de casar, a gente descobriu a sua doença. Então, a sua doença te incapacita de ter um marido, eu vou buscar uma mulher que tenha a capacidade de transar. Tudo bem? Você me desculpa? E vida que segue. Então, nesse caso, o sexo antes do casamento salvou um cara de ter que ficar ligado a uma outra mulher eternamente que tem uma doença. Ah, mas é correto, é errado fazer isso ou não? E essas discussões elas são super difíceis, porque é fácil pra gente que não vive determinadas situações dizer para os outros o que o outro deve fazer. Não, cara, você casou com essa menina que tem esse problema aí, você só descobriu depois do casamento? Pronto, cara, agora é só você viver sem transar o resto da sua vida. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, você vai pro inferno. E acabou a conversa. Agora você convive aí com o fato de que você vai viver a sua vida sem transar e ponto final. Enquanto a sua mulher não morrer, até que a morte o separe. Inclusive, também, se você matar a sua mulher para você poder transar, também vai ser pecado, vai pro inferno do mesmo jeito também. Então, tipo assim, cara, é complicado você se colocar em cada posição de cada pessoa em função de cada realidade do que ela pode estar vivendo e do que pode acontecer. Então, vou dizer de mim para terminar este vídeo, tudo bem? Eu não sou a pessoa legalista e fechada às discussões particularmente. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa bastante liberal, todavia, eu tento prezar pela postura cristã mais correta possível. Então, eu entendo a argumentação daqueles que acham um absurdo você só pensar em transar depois de casar. Eu entendo aqueles que não conseguem fazer isso e que, em nome de um vínculo sexual que eles consideram mais saudável, eles vão transar primeiro e vão pensar em casar depois. Mas eu gostaria de tentar buscar o ideal e não ser tratado como um mero idiota por causa disso. Ainda que também não me importe que você me considere um idiota. Eu não vivo a minha vida para ser aprovado ou desaprovado por ninguém, tudo bem? Eu jamais deixaria de fazer ou pensar qualquer coisa que eu quisesse fazer ou pensar, fazendo um cálculo de que alguém vai me considerar um idiota. Para mim, assim, foda-se. Para colocar assim muito literalmente como que eu penso. Todavia, eu não me permito bater o martelo que não, transar então antes de casar é absolutamente normal por causa desse clima cultural todo. Eu entendo a realidade, eu sei que as coisas são difíceis e complexas, eu não gostaria de fazer o juízo da sexualidade das pessoas, porque essa é uma coisa que julga assim, uma das coisas mais íntimas da alma humana. E é uma coisa assim que é só Deus que sabe, assim, no final das contas, tudo como é na vida de cada pessoa, por que cada pessoa toma as decisões que toma, por que sim, por que não, onde está envolvido uma doença, onde está envolvido um pecado, onde está envolvida uma postura natural e normal dentro de uma sociedade disfuncional, e como que cada um lida com essas questões. E cada pessoa é uma, cada homem é um, cada mulher é outra, e cada casal funciona de uma forma. Que é uma coisa interessante, assim, também, nesse aspecto, né? Mas eu acho, assim, que a gente precisa aprender a conversar a respeito desse assunto com clareza,
Não é um assunto fácil, porque no final, vamos dizer que a gente tivesse que tirar uma conclusão aqui das coisas que a gente pensou nesse vídeo. Tudo pode dar errado. Essa é uma conclusão assim, bem importante. Você transar antes de casar pode dar muito errado na sua vida. E você só transar depois de casar também pode dar muito errado na sua vida. E também é verdade que o oposto é real, potencialmente. Existem casais que transam antes de se casar e que têm um vínculo maravilhoso, excelente, depois ficam juntos e têm os filhos e vivem, tipo assim, como se foi tudo certo desde o começo. E existem pessoas que esperam só para transar depois de casar e se separam e não têm uma boa relação e tudo mais. Então é difícil a gente estabelecer um critério objetivo para lidar com essas questões. E não que a igreja, por exemplo, assim, que a lei de Deus falhe em relação a isso. Simplesmente o que existe, entretanto, são algumas discussões específicas que é um pouco difícil de entender como lidar. Adultério sempre será errado, fornicação sempre será errado, prostituição sempre será errado, imoralidade sexual sempre será errado. Mas, em alguns contextos, por exemplo, alguns cristãos equiparam a fornicação a uma imoralidade, como uma prostituição, e não necessariamente como um sexo, com compromisso, mesmo que seja antes de assinar um papel no cartório, porque na época da Bíblia não tinha cartório para se assinar papel nenhum antes de poder transar. Seria aí o contexto do casamento. Inclusive, aí nesse aspecto, existem amplas discussões a respeito do casamento como um contrato, tanto religioso, quanto social, quanto civil, que tem que ver com filhos, herança, grana, muito mais do que meramente com sexualidade. Mas também é verdade que os relacionamentos eles geram esses vínculos mesmo onde não há o casamento. Hoje, por exemplo, nós temos a figura jurídica da união estável. Mesmo que você transar com uma pessoa uma vez na sua vida e você fizer um filho, em tese você tem que pagar pensão, você tem que cuidar do seu filho como é justo e tudo mais, etc. E aí essas discussões também elas saem do âmbito da sexualidade meramente para se tornar discussões a respeito de responsabilidade parental, de grana, de sociedade, de trabalho, de responsabilidade, e que também nem sempre a instituição do casamento resolve, né? Vamos trabalhar com a hipótese assim de que você case com a sua mulher, tenha um filho com ela e você perca emprego, você não consiga dar dinheiro para cuidar do seu filho, a sua mulher tem que trabalhar para cuidar do filho. Mesmo que vocês estejam juntos dentro de casa nesse contexto, você não está pagando a pensão, você não está ajudando a criar, pelo menos por algum período na sua vida. Entende? Então também não é porque está casado que vai resolver todos os problemas do que seria tipo pagar pensão ou coisas do tipo. Porque as relações humanas elas são complicadas. E como da sexualidade vem filhos, a gente também não pode discutir só a sexualidade em si. Como se fosse assim só a capacidade de fazer um carinho um no outro. Se não viessem filhos da sexualidade, essa discussão seria muito mais simples. Assim como você pode namorar uma pessoa tipo, sem transar com ela. Você vai lá, passa a mão no rosto dela, faz um carinho, dá um beijo no pescoço, não teria problema nenhum. Agora, se do beijo do pescoço nasce um filho, aí você tem que regulamentar o beijo no pescoço de uma forma um pouco mais complexa para você ter uma responsabilidade, você não sair fazendo isso na brincadeira e daqui a pouco botando o filho no mundo que você não vai criar, que você não tem condições, que não tem relação entre o homem e a mulher para criar, porque também não é uma questão tão fria, vamos dizer assim. É uma questão complicada. Você ama essa mulher com quem você transa, você ama esse homem com quem você transa. Você entende que pode vir um filho daí, e que esse filho vai precisar ou vai desejar que vocês fiquem juntos e fiquem juntos bem para cuidar dele, porque o filho não entende as complexidades do mundo adulto. Né? A única coisa que o filho sabe é que ele existe e que a vida para o filho com o pai e a mãe se dando bem é muito melhor do que só com o pai do que só com a mãe. Isso é óbvio. Ou com uma mãe que tem vários pais, ou com um pai que tem várias mães. Para o filho, sempre é mais psicologicamente saudável estar num ambiente com o seu pai e com a sua mãe, que se amam entre si e que o amam, né? Que dá força para eles trabalharem e cuidarem da casa e do filho, etc. e tal, de uma forma melhor do que em relacionamentos mais furtivos, mais superficiais, onde as pessoas só querem transar e não querem o ônus do negócio, entendeu? Por isso, inclusive, essa discussão ela se torna bem mais complicada.
Não é meramente a discussão se pode transar ou não. É a discussão de tudo que vem depois do sexo. E é por isso que eu prefiro manter uma percepção, tanto teórica quanto prática, conservadora, ainda que eu entenda um pouco a visão daqueles que têm uma leitura diferente da realidade. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser.